Oi para todos, bem-vindos mais uma vez. Olá, você que já se inscreveu no canal, tá chegando aí agora de novo, bacana, bem-vindo, muito obrigado, tá? Você que ainda não se inscreveu, você gostou do conteúdo? Faz o seguinte, se inscreva e acione o sininho pedindo a indicação para todas as informações do nosso canal. Sim, lá tem as categorias todos, apenas este, aí você vai clicar em todos, porque assim você recebe todas as notificações, tá bom? Não esquece não. Muito obrigado, inclusive, pela atenção. Hoje nós vamos falar sobre um mito bem interessante. Bem, esse mito não está naquela pleiade de maiores mitos, daqueles mais lembrados e tal, etc. Não, não estão. Mas é um mito bastante interessante e tem uma relevância muito grande, inclusive para a nossa realidade. Ou seja, aquilo que está em paralelo ou além do mito. Bem, enfim, vamos deixar isso para lá porque é papo de filosofia. É o seguinte, gente, nós vamos falar sobre o mito de Orfeu. Isso, não estou falando Morfeu, eu estou falando Orfeu, tá? O mito dele, né, conta-se a história, primeiro eu preciso dizer isso para vocês, que Orfeu teria nascido na Trácia, né, nessa região, muitas gerações antes até mesmo de Homero, né? Olha, muitas gerações, né? Embora muitos poetas daquele tempo acreditem que Orfeu realmente existiu, tinha alguém que a gente considera muito, simplesmente um dos maiores filósofos de todos os tempos, o Aristóteles, que chegou a dizer, opa, que é isso? Não acredito nisso não. Pois é, Aristóteles não acreditava que Orfeu tivesse existido. Mas os gregos, lá do período clássico, os poetas principalmente, acreditavam nisso. Não só isso, hein? Acreditava que Orfeu também seria o maior de todos os poetas, o maior de todos os músicos. Bem, aqui, introduzindo isto, preciso dizer para vocês o seguinte, que quando era jovenzinho, mais ou menos ali, né, Apolo frequentava a região onde Orfeu morava, tá? E aí, Apolo deu uma lira, né? Como você sabe, Apolo tem uma lira extraordinária para onde ele levava para todos os lugares, né? Então Apolo deu a lira para Orfeu. Não só deu, mas ensinou Orfeu a tocar, né? O deus das artes, o deus Sol, né? Enfim, ensinou, tá? Mas se não bastasse tocar, o Orfeu também ganhou uma ajudinha da mãe, a Calípole, né? Aqui eu tenho que fazer uma ressalva. É Calíope, né? Calíope, tá? Eita, eu sempre penso Calíope. Por quê? É a prima falando, tá? Bem, então a Calíope, que é a mãe do Orfeu, ensinou o rapaz a cantar e começou a cantar muito bem, junto com o som que saía da lira. Então, bem, ficou melhor ainda, né? Ele começava a encantar, então. Conta-se a história que todas as vezes que Orfeu abria a voz, cantava junto, simultaneamente, enquanto tocava, as coisas ficavam simplesmente encantadas por ele, né? Os rios mudavam de curso, os pássaros, animais todos, as árvores das florestas, todos acabavam de alguma maneira se manifestando, se aproximando para contemplar o canto e também o toque ali da lira de Orfeu, né? Tamanho era então esse momento de inebriação, né? Ficava todo mundo inebriado ali, olhando, admirado e tal, né? Foi assim que os animais, inclusive, passaram a vangloriá-lo, a ajudá-lo, a ter como um grande amigo, né? Era sempre simplesmente um canto muito bacana, né? Lindo, maravilhoso, perfeito. Bem, acontece, gente, que é o seguinte, ele resolveu casar, né? Ele resolveu casar, o Orfeu casou com a Eurídice, né? A Eurídice é uma mulher linda e tal. Ocorre que no casamento, fala-se em alguns mitos que ela foi mordida por uma serpente. Outros mitos diz que, na verdade, ela não foi mordida por serpente coisa nenhuma, né? Que, na verdade, o que se verificava ali, ela estava correndo de um sátiro e só por causa do sátiro ela não percebeu, né, a serpente que acabou mordendo. Enfim, mas eu acho que tudo dá no mesmo, né? Pois é, depois da mordida dessa serpente, gente, ela morreu, né? A Eurídice faleceu, pois é, pouco depois do casamento. O que acontece então aí?
né, a alma dela vai parar no submundo. Como a gente sabe, lá nós temos Perséfone e Hades. Hades, um dos deuses iniciais que toma conta do submundo, mais conhecido por outros como o deus dos infernos. Por lá também tem Cerberus, você deve lembrar, aquele cão de 3 cabeças que fica lá pastoreando para ver quem entra e quem sai. Bem, é por aí, tá? Foi neste mundo que a alma dela foi vagar. Bem, é o seguinte, ele, muito desgostoso, muito triste, o que foi que fez? Resolveu ir ao submundo. É, rapaz, conta-se aí que ele foi um dos únicos a ir ao submundo, né? Então o que acontece? Chegou ao submundo e, ao mesmo tempo, começou a pedir que devolvessem a alma de Eurídice de volta. Mas aí Perséfone e Hades disseram o seguinte, é impossível. E ele começou a tocar, o Orfeu começou a tocar, né? E ao tocar ele começou a deixar todo mundo encantado, Perséfone ficou de coração na mão, e aí disse, tudo bem, pode levar a sua esposa, leva, né? Mas deu um conselho, olha, quando você estiver indo, você vai na frente, ela vai atrás, cuidado, tá? Até vocês saírem do mundo inferior, ou seja, deste submundo, você não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você vai perder a alma dela, ela não regressará para o seu mundo, você vai perdê-la para sempre. Ok, né? Recado dado, conselho dado, é isso. Mas, gente, acontece que é o seguinte, né? Quando o Orfeu chega no mundo superior, ele olha para trás, achando que já podia fazer isso. Então, quando ele olha para trás, o que acontece? Ele estava no mundo superior, né? Mas a esposa dele, Eurídice, ainda não estava com os pezinhos ali dentro do mundo inferior. Bem, tudo que não podia acontecer. Ele perdeu a esposa novamente e dessa vez para sempre. Tentou voltar de novo ao submundo, mas Caronte, né, aquele barqueiro que conduz as almas ali pelos rios do inferno, ele foi o primeiro a se negar, disse, não, de jeito maneira. Veja, então ele começou a se lamentar, muito triste, tocando aquela harpa divina e todas as mulheres ali ao redor se sentiam menosprezadas, afinal de contas não estavam à altura de Orfeu, por que é que ele não olhava para outras mulheres? Isso começou a trazer também uma espécie de ira, de raiva, é como se elas se sentissem menosprezadas, que tocasse realmente na parte do ego, né, daquelas mulheres, e aí, certo momento, as Mênades, né, elas viram tudo aquilo, acharam um saco tudo, né, e chutaram o pau da barraca. Chegaram lá e começaram a atirar pedras no Orfeu enquanto este cantava, né, o seu canto melodioso, começaram a agredir o Orfeu. Os animais tentaram protegê-lo, mas tamanha a ira das Mênades, né, das mulheres, então eles não conseguiram, se afastaram. E aí o Orfeu acabou sendo assassinado pelas Mênades. Pois bem, gente, né? Depois de assassinado pelas Mênades, foi o que aconteceu, né? Ele foi estraçalhado, no final das contas, Orfeu. E aí, pessoal, a cabeça dele e a lira que ele tinha ganhado de Apolo, né? Acabou, depois de uma chuva, uma enchente, um grande dilúvio, poderia se dizer mais ou menos, né? Essa grande chuva acabou levando, conduzindo a cabeça e a lira do Orfeu para o rio e depois desembocando no mar, e o vento foi levando até a ilha de Lesbos. Você deve conhecer, já deve ter ouvido falar, aquela famosa ilha de Lesbos, a ilha grega, né? Então, essa ilha aí, inclusive, fez com que originasse o nome lésbica, graças também a um outro ser muito famoso, uma poetisa chamada Safo. Essa poetisa morava por lá e ela começou, então, a fazer alguns versos, escrever poemas. Esses poemas geralmente eram muito delicados, direcionados às mulheres. Então, nascia por aí essa questão da visão lésbica, né? Através de uma poetisa chamada Safo. Mas aqui é outros panos para as mangas, né? Bem, gente, o que é que acontece, né? É fim da história por aí. Não tem final feliz, coisa nenhuma, mas disse que nessa ilha aí está então a Ilha dos Poetas e atribui-se, portanto, por causa disso, né, a Orfeu o título de maior dos poetas, inspirador dos músicos, das poetisas, dos artistas e por aí vai.
É triste, né? Pois é, mas tem sempre alguns elementos para serem refletidos nesses mitos gregos. Eu fico por aqui, volto a qualquer momento com muito mais conteúdo aqui no nosso canal. Valeu, até mais!